vamos fazer um vídeo sobre o início de Turvânia, que começou às margens do córrego Poções, com ranchos de pau a pique, e começou com 3 ranchos, e vamos lá também buscar resgatar o pioneiro da cidade. Viemos saber um pouco mais sobre a história de Turvânia. Chegamos na casa do Sr. Petrone, estamos ao lado dele agora. Queremos saber um pouco mais sobre a história de Turvânia. Devido a isso, estamos aqui com ele. Ele é um pioneiro da cidade, todos conhecem ele aqui, espero que todos conheçam. Quem não conhece é o Sr. Petrone, pessoa muito boa, que ajudou na criação do município de Turvânia. Sr. Petrone, o início de Turvânia foi localizado às margens de qual córrego? Bom, foi localizado às margens no entroncamento do córrego Poção com o córrego Tamanduá, o Ribeirão Tamanduá. O Ribeirão hoje é conhecido por Ribeirão do Moleque, ou seja, córrego do Moleque, está nesse pontal que nós estamos situados. Isso se deu na ocasião mais ou menos no meado do ano de 1935, onde se fez presente aqui naquela época o meritíssimo juiz da comarca de Aripuns, acompanhado de advogado, agrimensores, vieram para poder fazer uma divisão nas fazendas Retiro da Garça, Fazenda Poção, Água Branca das Morangas. E aí, depois de distintas partes, houve então um dos fazendeiros da época, o Gregório Vieira da Cunha, que achou por bem de fazer uma doação de 10 contos de réis em terras diretamente para a igreja local que seria fundada nessa cidade. Cujo objetivo era fundar aqui um povoado para com que viesse buscar atração de pessoas para poder formar no futuro uma cidade como temos hoje. O senhor disse nessa atração de pessoas, e essas pessoas vieram, construíram, que estilo de moradia para eles? Olha, vieram com condição própria. O recurso era muito fraco e naquele tempo o meio de transporte mais rápido que tinha era através de a cavalo ou carro de boi. Isso as pessoas se demandavam até a cidade de Aurilândia, na Carta de Ouro, naquela região de Garimpo, e muitos então iam parando por aqui e construindo seus barracos, casa de telha com paredes de pau a pique. E foram se adentrando e foram se gostando das terras produtivas, e aí então surgiu a grande lavoura de arroz e feijão, milho na época, e que foi a grande atração do povo naquela ocasião. Com essa colheita, esses arroz, milho, ficava mais para o consumo ou já... Não, nós tivemos um tempo, até no década de 50, então era estacionária, condição própria, porque tinha compradores que vinham buscar e levavam. Depois, então, com o aproveitamento do cerrado, aquilo, então, foi uma grande produção, onde nós não tínhamos lugar para depositar os cereais. Nós tivemos a ocasião de ter 40 mil sacos de arroz aí empilhado pelas ruas, né? E nem lona para cobrir nós não tínhamos. A produção era muito grande e o meio de escoamento era muito fraco. Mas a produção toda aquela foi de um super resultado e hoje nós chegamos a ter saudade daquela época. Então o senhor diz, o povo chegaram por conta própria, produziram muito, às vezes não tinha lugar de estocar, teve que vender fora. E esse preço que o senhor vendia esse arroz, esse milho, era adequado ou tinha que vender para acabar? Isso era preço da época, era de acordo com o mercado. Naquele tempo eu posso me lembrar, um saco de arroz custava 4 mil réis. 4 mil réis, depois foi elevando para 5 mil réis, de acordo com a variação da lavoura, né? E da época. Então o preço era aquilo. Mas aqui a grande venda era feita para os intermediários, que levava para as grandes firmas de Anápolis e etc. Né? E meio de comunicação, de transporte, como que era na época? Ora, como eu disse para você, o meio de transporte mais rápido nós tínhamos era cavalo e carro de boi. Mas devido à grande produção que também existia nos municípios que faz limite com o nosso, então houve a necessidade. Nós iniciamos uma estrada aqui de rodagem, e essa estrada nós fizemos ela na base de mutirão, ligando na fazenda do Quinca Borges. Depois do Quinca Borges nós ligaram uma estrada de Anicuns que ligava para Nazário.
cuja distância era 3 vezes mais do que a da época. E essa estrada, na base de Mutirão, nós fomos inaugurar ela no dia 21 de junho de 1946. Interessante contar para você que nós éramos 40 homens para fazer esse mutirão perpétuo daqui até ligar a estrada do Quinca Borges, que nós chamávamos na época. E o povo de Firminópolis, que também surgia naquele tempo, juntaram lá 300 homens. E interessante que no dia que nós ligamos a estrada aqui, eles ligaram de Firminópolis aqui. E aí então nós fizemos a grande festa de inauguração, que era grande novidade, e um grande volume de veículos, que era 5 veículos. Era muita coisa naquela época. E nós fomos inaugurar no dia 21 de junho, como eu já disse, lá em Firminópolis. Uma grande festa, e que depois, só depois, vários, 2, 3 anos depois, é que o governo tomou conhecimento e viu a grande necessidade de enviar máquinas aqui para poder fazer a abertura das estradas, como a que temos hoje, a GE 060. Como o senhor disse, transporte era por cavalo, carro de bois. E quando foi progredindo, transformei ela no carro, mudaram assim, o transporte? Não, aí a tendência do transporte, porque o Mato Grosso Goiano é muito grande, a produção é enorme, e aí então nós já ficamos no meio da estrada, porque todos os veículos que vinham eles já iam buscar a produção na fonte. Na fonte, quer dizer, então, nesse inteirinho, todo o escoamento do nosso município passou a ser também acompanhado dos outros municípios que vinham. E o movimento foi crescendo dia a dia, chegamos hoje ao ponto que você hoje é testemunha. E o senhor falou que o transporte bem aumentou, inaugurou as estradas, aí ficou ligando o Mato Grosso Goiano, né? Ficou ligando o Mato Grosso Goiano. E nessa época, a saúde? Bom, nos idos de 35 a 46, é lamentável a gente lembrar dessa ocasião, porque o que mais, a maior consequência que nós tínhamos aqui era a maleita, que nós chamamos de malária hoje. Aquilo, como se diz na gíria, dava a febre, dava até nas árvores que tinha na beira do campo aí, as árvores não tinham tanta folha. Eu mesmo fui vítima aqui por 2 vezes de maleita. Minha mãe foi vítima, meu irmão foi vítima, tudo isso aqui. E você fazer um juízo, como era a maleita aqui, no dia 21 de janeiro de 46, nós fomos distribuir remédio próprio, de graça, aqui para as pessoas que tinham maleita, e nós conseguimos atender 450 pessoas maleitosas, num povoado que tinha simplesmente 23 habitações. Aí depois veio então o Serviço Federal, que veio dando assistência, veio desenvolvendo, e hoje também o povo foi desmatando, foi limpando as aias, o Rio Tubo, que era um grande promissor da maleita, né, também foi sendo canalizado de melhor tipo, e hoje nós moramos aqui num torrão aqui que não tem mais doença, embora tenhamos aí 2 hospitais, mas é devido também à população de Turbânia, que hoje cresceu num número muito grande. E foi, o senhor disse que os remédios trouxe para mais de 400 pessoas, e como foi a criação da primeira farmácia da cidade? Não, a primeira farmácia já existia porque foi também um aventureiro que veio lá de Goiânia. Ele veio caçando um lugar onde ele poderia negociar remédio, era um cidadão prático, curioso. Ele trabalhou uns tempos como empregado lá em Goiânia e depois resolveu ganhar a vida, como eu também vim dessa mesma forma. E aí ele chegou aqui, os remédios que ele trouxe foi vendendo tudo e foi indo nessa consequência, ele montou uma farmácia, né? Chamava ele João da Mata Bueno, e onde viveu até o ano de 51, quando ele mudou-se daqui. E quando ele mudou, ele deixou construído aquele sobradinho onde tem aquele hospital lá, a clínica. Aquele sobradinho ali era uma farmácia. Mas a primeira farmácia se deu lá naquele prédio à margem do Borgo, à margem da estrada, onde pertence o Eduardo Leão hoje. Tem uma máquina de arroz, ali foi instalada a primeira farmácia, e do lado esquerdo de quem desce era a primeira pensão também que tinha de Sol Alfredo. No transporte, né, na saúde e a área do ensino? Ensino. Escola. O ensino aqui, é até engraçado a gente começar a história,
O primeiro professor que surgiu aqui também era um cidadão que não tinha condição própria. E vai falando. ele então chamava-se Nonô, era quem conhecia o nome dele, era Washington. Tinha os seus alunos aí na época e surgiu, através de mutirão, construir um rancho onde ele lecionava para aquele pessoal. Depois disso, criou-se a primeira escola, foi transferida à Escola da Mata da Aparecida, e cuja professora era a esposa do farmacêutico na época, Maria da Badia, onde ela chegou a ter até mais de 40 alunos. Já em 47, nós instalamos a primeira escola estadual aqui no povoado. Logo em seguida, nós criamos a primeira escola municipal também, que ainda pertencíamos a Aripuns. E assim ela foi desenvolvendo, a população foi crescendo e a necessidade veio chegando. Os jovens daqui, tudo tinha que sair, estudar fora, buscar recursos de ensino fora, e muitos pais não tinham condição, até que nós enfrentamos então a criação e instalação do ginásio. Naquele tempo era um curso que hoje é o segundo ponto do ensino primário, né? E nós tivemos uma dificuldade enorme, também por mim encabeçado o movimento, tive diversos encontros com o governador Otávio Lage, com o secretário Jarmon Nasser, tivemos muitos desentendimentos, porque eu era do lado da oposição, tive dificuldade mais, até que um dia, graças a Deus, o bispo de São Luís, Dom Stanislau Tomeles, esse bispo então deu-nos a mão, criou a entidade mantenedora do ginásio e a boa vontade do prefeito Dom Mariano da Silva, então nós juntamos aí uns pais, formamos a primeiro grupo de alunos do curso ginasial, que atingimos 73 alunos, contra a vontade dos dirigentes municipais da época. E nós fizemos isso, e daí então ela foi crescendo até quando chegamos ao governo do Leonino Caiado. O governador então concedeu-nos então o ginásio já, ele antes funcionava como escola particular, depois veio como escola oficial do Estado, e daí mais adiante nós conseguimos até 2 cursos de ensino secundário, né, que era o técnico em contabilidade, e esse outro que nós temos hoje, e depois não sei por cargas d'água, só estamos com o colegial. Mas graças a Deus surgiu muito fruto, muitos filhos de Turvânia, muitos já atingiram e concluíram o curso 3º grau, né? E o nosso ensino foi sempre para nós, desde a primeira escolinha até nos dias de hoje, um motivo de orgulho, porque tem dado bons cidadãos conscientizados através do ensino daqui da cidade. Como o senhor disse já nessa educação, e o tratamento de água e energia, como que surgiu? Não, a energia veio também no governo Otávio Lage em 1970, com a expansão da rede que vem da Cachoeira Dourada. Então, em 1970, nós ganhamos aqui em Turvânia já a chegada da energia elétrica, a comarca, a instalação da comarca. E depois disso, já no governo do Ari Valadão, veio também a água tratada, né? O que tem concretizado, então, a condição de cidadania aos habitantes dessa cidade, né? Foi também quando, mesmo antes, nós recebemos também a instalação de correios, né? E a instalação dos primeiros aparelhos de televisão aqui na cidade. E assim foi o progresso que foi chegando, né? Numa medida assim, não assim muito desenvolvida, mas de acordo com o que acontece em toda a cidade pequena, hoje nós podemos dizer que vivemos num bairro da capital do estado. Cachoeira Dourada, né? Uhum. E antes, onde via no escuro ou como que era? Só lamparina? Não, nós não vivíamos no escuro, nós não tínhamos iluminação, porque até era interessante, aqui era ponto de pouso dos carreiros, e tinha noite aí que nós tínhamos aí 40, 50 carreiros de carro de boi, e eles então, cada um trazia um lampião, a querosene naquela época, acendia fogueiras, né, tocava sanfona, e era uma festa diária que nós tínhamos naquele tempo.
Mas quando da emancipação de Turvânia, que se deu em 58, um dos primeiros atos do primeiro prefeito foi Herculino Gomes Arante. Ele comprou um conjunto diesel, né, motor e gerador, e então estendeu uma rede elétrica nas ruas que existia naquele tempo, cujo número era pouco mais de 40 postes. Existia toda a cidade, para iluminar toda a cidade, pouco mais de 40 postes. E aí nós ficamos com essa iluminação. Ela funcionava o motor às 18 horas e desligava às 22 horas de cada noite. Era esse o meio de iluminação que nós tivemos até 70, quando veio a energia da Cachoeira Dourada. O município se localizava com o nome de Poções. Como surgiu o nome Turvânia? Bom, parece que aí houve um trocadilho, né? Antes, o primeiro povoado tinha o nome de Poção. A origem desse córrego que passa às margens da cidade, ele chama Poção. Quando nós chegamos, eu deparei com aquele nome e não gostei muito, então eu coloquei um S no final da palavra, que aí nós trocamos, para poder falar uma palavra mais suave, né, e tirar aquela imagem. Então nós passamos a chamar então aquela localidade de Poções, até por sinal um nome bonitinho. Mas com a evolução daquele povoado, com a chegada de tanta gente, o desenvolvimento da localidade, tudo aquilo, nós achamos por bem de criar a cidade. Então nós estávamos lá no escritório dos deputados Hamilton de Araújo e Gerson de Castro Costa, e então vamos inventar o nome da localidade, né? E eu então, certa vez eu estava lá pescando ali no Rio Turvo, que é a maior bacia de água corrente do município, e eu então me lembrei no momento, né, assim, rapidamente veio assim, eu não sei se é filosofia ou se é pensamento, e então eu pensei, imagina, no correr, quando nós até escrevi aqui assim, no correr silencioso do Rio Turvo, e antevendo a evolução do progresso da capital do estado de Goiás, que é Goiânia, então chega-se à conclusão, Turvânia há de ser o município de Minas. Isso quer dizer, nós pegamos aqui Turve, né, do Turvo, a palavra T-U-R-V, e pegamos Ânia, da capital do estado. Goiânia. Ânia, Turve, com Ânia ficou Turvânia, daí a origem desse nome que se deu isso. E, por sinal, eu me orgulho muito do nome que tem e muito mais de saber que vocês, jovens, hoje estão caminhando como legítimos e verdadeiros turvanienses, né? Que muito honrará essa cidade, que é de ser mais uma cidade, né? No campo aqui da existência do estado de Goiás. O senhor acha que o município de Turvânia evoluiu como os anseios do senhor? Em parte, porque eu que vi esse povoado surgindo, vi ele levando o desenvolvimento aos poucos, como se prova. Uma região isolada e que tem evoluído independente dos governantes, tanto no âmbito estadual, federal, etc. Uma cidade pequena, surgida com o esforço de gente pobre e humilde. Essa cidade hoje, eu já disse há pouquinho a hora, nós vem caminhando, ela foi instalada, a sede do município, em 1958, no dia 1º de janeiro de 59, que foi instalado o município. Já em 1970 nós instalamos a comarca. Já vem vindo com todas as condições de uma cidade grande. Nós estamos, como eu já disse também, a 90 quilômetros de Goiânia, e hoje nós estamos vivendo, considerando como bairro. A ligação, o meio de ligação, o meio de transporte, tratamento de saúde, escoamento da produção, tudo isso deixa. Agora, quando eu digo em parte, é porque meu anseio é ver uma cidade com maior desenvolvimento, uma cidade que seja munida de um verdadeiro progresso, mesmo vindo da parte pública ou dos governantes, ou então que venha da parte dos particulares, né, que venham então a instalação. Quando eu olho aqui, que eu abro os olhos, que vejo essa cidade, que eu moro aqui há mais de 50 anos, né, e vejo uma juventude aí perambulando pelas ruas, sem emprego, sem trabalho, sem serviço, ainda eu almejo coisa melhor.
Lamento muito não ter condição financeira para tal coisa, mas eu tinha vontade que Turvânia viesse a ser dirigida, coordenada por pessoas que tivessem assim, uma visão especial e que viessem a agir em torno de um progresso garantido, efetivado, em benefício da coletividade turvaniense, principalmente no meio dos jovens. Analisa vocês, 70% dos jovens que nascem em Turvânia não vivem aqui, porque não tem como ganhar o pão de cada dia, não tem profissão, e muitos ainda deixam os seus pais aqui para ir viver lá fora isoladamente da família. Então, o meu anseio é o dia que eu ver essa cidade aqui, cobrindo todos os filhos dessa cidade, todos aqueles que desejam cooperar-se na evolução dessa cidade, de todos nós, de mãos dadas, trabalhar para o bem comum dessa coletividade urbaniense. Esse é o meu anseio. Senhor Petrônio, não só nós que estamos aqui, mas sim todos os alunos do 2º Colegial B, agradece o senhor, viu? Muito obrigado. Vendo? Ribeirão Moleque, antes ele era chamado de Córrego Tamanduá. Foi aqui que se deu o início do povoado chamado Poções, que deu-se o nome de Turvânia. Aqui foi localizado as primeiras casas de pau a pique, ranchos e tudo que vocês acharam foi começando por aqui. Lavouras, foi à beira do córrego. Bom, depois eu vou dar um amigo no povo. Tá bom, Rodrigo? Vamos, filho. Eram feitos de pau a pique na época. Não. O pique foi transformando e virando assim, foi evoluindo e criaram novas casas como aquelas dali. Vocês vão ver agora. Aqui que foi localizada a primeira farmácia que atendia os moradores de Turvânia. Cachoeira Dourada, fornecimento de energia era fornecido pelo motor, e esse motor localizava aqui nesse barracão. Aos povos que situavam na cidade antes do abastecimento pela cachoeira. Antigamente não existia cadeia, era só um policial que cuidava da vigilância do povoado. E eles eram presos, não era assim, em celas, era preso numa árvore, tinha o nome de capitão. Nós vamos dar um exemplo para vocês como era preso. Com as mãos para trás e os pés também eram amarrados. Aí era durante a pena eles ficavam de jeito. Não era de antigamente, mas sim essa que foi criada no lugar da outra, com rendas do município foi criada essa nova igreja. Olha isso, você falou. O primeiro grupo que foi criado, mas não aqui, ele tem o nome de Grupo Herculino Gomes Arantes. Antes ele foi criado onde a antiga rodoviária, todo mundo sabe onde ela fica. Então essa foi a primeira escola a ser fundada em Turvânia. Arantes foi criada essa escola, o ginásio, que hoje tem o nome de Colégio Estadual Professor João Rezende de Araújo, de ensino de 1º a 2º grau e até primário. É mais bonito. Vou contar que não tinha viatura, vamos dizer, não tinha policiamento adequado. Hoje já temos viatura, temos soldado rondando a cidade a todo instante, né? Tem até um banco na cidade que antes não tinha. Pode olhar que agora tem cooperativa, tem vários comércios, né? Foi evoluindo cada vez mais a nossa cidade. Postos de saúde, temos hospitais particulares, temos a rodovia que passa ao lado, temos também tratamento de água tratada, né? Temos também o lixão, que agora antes não tinha, era aqui abaixo da cidade. Temos também vários conjuntos habitacionais, que temos a Coab, o Campos Verdes, temos o bairro da Vitória, temos o antigo Poções, né? A prefeitura de Turvânia, né? Que hoje só localiza
Palácio da Justiça fora. Fala que o time verde passou por mim. Vânia. Prefeito Herculino Gomes Arantes, prefeito Luiz Galdino de Lima, prefeito Herculino Gomes Arantes novamente, prefeito João Mariano da Silva, Hilário, Delfonso, Hilário novamente, Hilário, prefeito Hélio da Silva, prefeito Luiz Carlos, Prefeito atual Ivo Silva. O município de Turvânia foi 14.12.58. A área do município de Turvânia é 859 km². A base da economia municipal é na agricultura e na pecuária. Atualmente a população turvaniense é de 5.502 habitantes. A distância da localidade de Goiânia é de 92 km. Estamos ao lado do presidente da Câmara de Turvânia, seu Gilberto Hilário, foi prefeito por 2 vezes, está concluindo o seu 4º mandato de vereador. Queremos uma palavra do senhor na fundação de Turvânia, seu Gilberto. Turvânia foi fundada em 1958 e na época eu ainda muito jovem, eu participei da fundação da cidade, mas os criadores de Turvânia que adoaram o terreno, que foi criado o povoado de Poções, que ainda era distrito de Anicuns, foi Herculino Gomes Arantes, a família de Gomes, que adoaram esse terreno. E isso foi na década mais ou menos de 1940, 42, por aí assim. E a cidade foi passada a cidade já em 1958, que foi criada a cidade de Turvânia. Antes era povoado de Poções. Nós, alunos do 2º Colegial B, adoramos fazer esse vídeo sobre a história de Turvânia. Valeu, Turvânia! Beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra toda a minha família. Todo mundo que tá me assistindo, especialmente os professores, é isso aí, valeu. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra mamãe, pro tio, Principalmente pra Xuxa. especialmente pra Gazete. Axé. Posso falar? Quero agradecer meu amigo Pretônio, meu amigo Gilberto, Maurício e João Crequé e Zé Capita. Obrigado a todos vocês. Segure que nosso trabalho foi fera. Só isso? Quero agradecer a mamãe, papai, para vocês todos os meninos que estão presentes e principalmente para as garotas, que se cuidem que na próxima serão pior, tá? Quero mandar um abraço aí para a nossa professora Cléria e um beijão para... Cléria, rapaz! Tá bom, deixa eu falar. Não é Clélia, não, professora, é Vai. Clélia. Tá bom. Obrigado, Desculpa aí pelo erro. Eu quero mandar um abração para a Cléia Tá tremendo? e um beijo para as meninas. Do nosso Brasil para o Pessoal, quero agradecer a todos esses colegas nossos que participaram desse programa, dessa história de Turvânia que trouxe para você a vida cultural da sua cidade. Muito obrigado a você que nos assistiu. Isso é uma ótima filmagem. Para ficar melhor, para finalizar tudo, só precisava das meninas. Parando de brincadeira agora, que todos, graças a Deus, realizamos nosso trabalho, brincando, agindo, tudo nós fizemos foi em bem, graças a Deus. E agora eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso prefeito Ivo, ao nosso diretor do colégio Vaton, a nossa professora e coordenadora Maria Cleides e o seu Petrônio. E também a nossa professora maravilhosa que lançou esse trabalho, que nós adoramos fazer, a Cleia. E enfim, a todos os professores, como Zé Martins, a Lucílio, Donizete, o Nilton, a Cristiane e os demais, que às vezes não dão aula para nós, mas para eles. E também para as nossas meninas da nossa sala, né, que colaborou com nós, até às vezes nos seguiu. Mas isso para nós não importa. O importante para nós não é ganhar também, o importante é competir. E competir para valer, competir sério. Obrigado.